Aqui para a palavra do Senhor, você que está online, preste atenção, abra sua espada aí, 1 Timóteo, a pregação expositiva. Então Paulo ele vai começar assim, no primeiro e no segundo versículo é uma saudação de Paulo, porque Paulo ele está escrevendo. A maioria dos eruditos dizem que Paulo aqui está no território da Grécia, na Macedônia, quando ele escreve a esse jovem Timóteo. Ele vai escrever para quê? Para direcionar a vida dele. Ele vai escrever para fortalecer a fé dos irmãos em Éfeso. E agora ele vai dizer para Timóteo uma saudação, como ele começava sempre as suas cartas. Ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de quem? Por ordem de Deus, nosso Salvador, e a nossa esperança em Cristo Jesus. E no versículo 2, a Timóteo, olha como Paulo considerava esse jovem: meu verdadeiro filho na fé, na graça, na misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é saudação, primeiro versículo, que ele dá a esse jovem. E agora ele vai, já que ele vai mandar ele para Éfeso, para fortalecer ali a igreja de Éfeso, ele vai fazer o que com Timóteo? Ele vai ensinar ele vai dar direção para ele, vai falar: olha Timóteo, a tua missão não vai ser fácil. Você vai chegar naquela igreja, lá você vai enfrentar lobos, você vai enfrentar ali doutrinas fortes, o gnosticismo, que até hoje é forte no mundo, que é contra os preceitos de Deus, que é contra a trindade, que é contra o cristianismo. Até hoje é assim, o mundo gnóstico, o mundo darwinista, que eu sempre falo aqui, o mundo marxista, que é tudo contra a igreja. Então esse jovem ele vai também combater em seu tempo essas heresias, esses ensinos, os filósofos que escreviam grandes coisas, tinha ali o estudo de Platão, o estudo de Aristóteles, tudo isso Timóteo vai ter que combater, porque esses homens grandes, eruditos, escreveram também naquele tempo. E hoje é a mesma coisa, a igreja ela combate também esses ensinamentos de Platão que estão aí, que o mundo grego trouxe para o mundo de hoje, o mundo romano também trouxe para o mundo de hoje, porque a Bíblia diz que não há mais nada de novo na face dessa terra, tudo vai ficar se repetindo, geração vai, geração vem, e fica repetindo as mesmas coisas, os mesmos problemas da época. E aqui o Paulo vai dizer no versículo 3: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. Olha aqui, para o quê? Para ordenar certas pessoas que não ensinem doutrinas falsas. Porque a igreja ela combate o mundo, a igreja ela combate o sistema. É por isso que o sistema não gosta da igreja. É por isso que o sistema faz de tudo para tirar a igreja do caminho. Por quê? Porque o mundo nos odeia, irmãos. O sistema, a sociedade, aqueles que não creem na palavra de Deus, eles nos odeiam. Por quê? Porque seguimos o Evangelho. E o próprio Cristo alertou que viria muitos falsos ensinadores, muitos falsos profetas ali no sermão profético de Mateus 24, que em todas as épocas, que em todos os tempos a igreja ia ter que lidar com falsas doutrinas, com falsos mestres, com ensinos heréticos, que a gente vê hoje aí uma grande meninice no meio do povo de Deus, como o Jairson falou aqui, e é verdade. Ele está dizendo aqui, no versículo 4, e que deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. A obra de Deus é pela fé. A obra de Deus, Bia, engloba o mundo invisível e espiritual. E isso aí tu tem que crer numa coisa que tu não vê, é sobrenatural. E aqui as controvérsias, aqui ele está dizendo, há mitos e genealogias. Hoje é a mesma coisa, é muito mitos, é muita idolatria, é muito ensino que tira o foco do jovem de servir a Deus. E esse jovem aqui, com todos os problemas que cercam ele, Paulo está dizendo: olha, mas continua firme, continua fazendo a vontade do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 5: o objetivo dessa instrução, Timóteo, é o amor que procede de um coração puro
de uma boa consciência, de uma fé sincera. Para você servir a Deus, você tem que ter um coração puro, como já foi dito aqui no Salmo. Você tem que ter uma consciência limpa diante de Deus e uma fé pura, inabalável. A tua fé, ela não tem que ser fingida, ela tem que ser sincera diante de Deus. Então é isso que Paulo vai dar essa missão a esse jovem, para ele falar na igreja, para ele pregar, para ele ensinar. É isso que Deus está te falando hoje, meu irmão. Você que está aqui na igreja, você que está aí na rede social, Deus está te falando: olha, me serve, faz a minha vontade, porque eu sou dono de tudo, eu sou o Rei da Glória. Glória a Deus. Olha o que ele vai dizer no 6. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Veja que não é qualquer coisa que está por trás aqui da igreja. Sabemos que a lei é boa no versículo 8, mas se alguém usa de maneira inadequada, a lei vai pegar para ele. Né? Por que ele está falando isso aqui? Porque ele está combatendo aqui o judaísmo. Porque para um judeu, né, que segue até hoje a Torá, não é errado você seguir a Torá, mas só que a Bíblia, o cristianismo, a lei, ela é um aio, e quando chega em Cristo, Cristo impõe uma nova doutrina, uma nova aliança. E Paulo vai dizer que certas coisas não precisa mais. Nós não precisava mais sacrificar, não precisava mais de cerimônias, de rituais. Por quê? Porque Cristo já tinha ido para a cruz do Calvário. E hoje é a mesma coisa. Eu não preciso de mitos, eu não preciso de genealogias, eu não preciso de papa, eu não preciso de pastor, eu preciso do único Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada, porque nós temos os mandamentos do Senhor em Êxodo 20. Você pode matar? Você pode roubar? Então a lei está aí. A lei de Deus, ela permanece, mas só que Cristo, ele dá um novo entendimento para a igreja. A gente não pode mais sacrificar, como os judeus ainda sacrificam ali hoje no Monte do Templo. Por quê? Porque o nosso Cordeiro Pascual já foi para a cruz do Calvário. Amém? E olha o que ele vai dizer aqui no versículo 9, acompanhe lá da glória. Também sabemos que ela não é feita para justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe e para os homicidas. Todo esse tipo e classe de pessoas tinha naquele tempo. Eu te pergunto, também não tem hoje? Veja como a palavra de Deus é atual. Também não tem hoje? Pessoas que matam o pai, pessoas profanas. Ele vai dizer no 10, para os que praticam imoralidade sexual, os homossexuais, os sequestradores, para os mentirosos, os que juram falsamente e todo aquele que se opõe à doutrina de Deus. A gente vê hoje as grandes agendas aí, tudo se opondo à doutrina de Deus. A grande mídia, né? Os veículos de comunicação, o que é que eles vendem, o que é que eles mostram, tudo para quê? Para desviar, tirar a atenção do povo de Deus. E ele diz no 11, essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado. Paulo está dizendo, o evangelho do bendito Deus. Paulo está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, eu conheci, eu tive encontro com ele, e não foi à toa que eu abandonei de ser fariseu para me tornar o apóstolo dos gentios. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui? Que não foi fácil para ele, mas ele agarrou o chamado, ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele.
Ele vai dizer agora sobre o seu testemunho, sobre a sua missão. No versículo do 12 ao 14, ele diz assim: dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está dizendo para Timóteo, que me deu força e me considerou fiel, designando para o ministério. Ele está feliz aqui em Deus ter chamado ele para o ministério, em Deus ter escolhido ele para a sua igreja, para ele ser bênção, para ele ensinar o seu povo. Ele vai dizer no 13: a mim que anteriormente foi blasfemo, porque ele não acreditava nas coisas de Deus, ele ainda não tinha encontro verdadeiro com Deus. Ele está dizendo: perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Ele está dizendo que ele foi perseguidor, ele está dizendo que ele foi outra hora blasfemo. Por quê? Porque ele via as obras de Cristo, mas ele não cria naquelas obras. Mas agora não, agora ele crê, agora ele é diferente, porque ele prega o evangelho verdadeiro. Ele vai dizer no 14: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim. Eu te pergunto, a graça de Deus tem transbordado sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã? Amém? Juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Olha como ele vai dizer que uma coisa está com a outra ligada. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim. Por quê? Porque o nosso Deus perdoou ele, porque ele perseguia a igreja, ele mandava matar, ele mandava colocar na cela de prisão, pessoas morriam. Ele está dizendo: mas a graça me alcançou, Deus teve misericórdia de mim, e agora eu prego o evangelho verdadeiro. Juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus, porque ele sabe que o amor de Deus é diferente do homem. Ele vai dizer no 15 ao 17: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Olha que ele vai dizer: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Olha a humildade dele, pela obra que ele fez, Edna, nessa terra. Um homem que doou a vida dele para o evangelho, pegou porrada, sofreu um naufrágio. Está dizendo aqui: olha, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele está dizendo: olha, eu nem mereço essa graça, eu nem mereço essa misericórdia, mas a graça dele superabundou na minha vida. A graça de Deus vai ter que te alcançar todo dia, senão tu fica frio, senão tu vira incrédulo, tu passa a não acreditar mais nas coisas espirituais do Senhor. Ele vai dizer no 16: mas por isso mesmo alcancei misericórdia. Veja como ele repete, ele bate nessa tecla: para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Aqui ele está feliz dele ter a oportunidade que Deus está dando para ele, para que o nome do Senhor venha ser glorificado no seu ministério, na sua vida. Olha que ele vai dizer no 17: ao Rei eterno, ao único, imortal e invisível seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Dá uma palma e uma glória bem bonita para Jesus. Ele vai dizer sobre a missão de Timóteo, que ele tem que ser um soldado na fé, ele tem que agarrar o chamado dele, não importa se ele é jovem, se ele é adulto, ele não quer saber. Deus não quer saber disso. Deus quer saber se tu vai cumprir o teu chamado. Ele vai dizer no 18 ao 20: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Veja que esse jovem ele já tinha bagagem no mundo. As pessoas já olhavam para ele com bons olhos. Deus já havia falado, manifestado através de outras pessoas como seria a vida dele, como seria o ministério dele. E Paulo aqui está dizendo para ele: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, porque Deus já te conhece, Deus já sabe quem tu vai ser ali no futuro para ele, o fruto que tu vai dar no futuro para ele, para que seguindo-as você combata o bom combate. Por quê? Porque não vai ser fácil.
Não é fácil combater o bom combate. É fácil, Jefferson? Hein? É fácil combater o bom combate? É fácil ser cristão nesse mundo aí corrompido pelo pecado, pelos prazeres do mundo? Não é fácil. Mas nós temos que combater. Ele vai dizer o segredo para combater Bia: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. É por isso que naufragaram na fé. Ele está dizendo: olha, se tu não combater o bom combate, se tu não combater, se tu não orar, se tu não ler a Bíblia, tu não vai suportar, o mundo vai te engolir e tu vai naufragar na fé. É isso que ele está dizendo para Timóteo pregar na igreja de Éfeso. Ele está dizendo, mantendo a boa consciência que alguns rejeitaram, por isso naufragaram na fé. Eram pessoas que estavam na igreja, eram pessoas que foram ensinadas, Johanna, pessoas que estavam ali sendo ensinadas por quem? Por Paulo, por Timóteo e outros obreiros, mas não vigiaram. Ele vai dizer no 20 que aconteceu: entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprenda a não blasfemar do Senhor. Amém? Então tem pessoas que realmente eles abandonam a casa do Senhor. Eles, não creem mais, viram incrédulos. Para isso não acontecer, nós temos que combater o bom combate. Nós temos que guardar a fé. É isso que Paulo vai dizer para ele. Ali na segunda epístola, Paulo vai dizer: olha, eu combati o bom combate, né? Eu completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa do Senhor está preparada para mim. E não somente a mim, mas para todos aqueles que vão crer na palavra dele, na vinda dele, na manifestação do Filho do Homem, da glória a Deus, pelo amor de Deus. Ele vai dizer em 2 Timóteo 2,15, só ouça. Ele diz assim, procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Ninguém tem que ter vergonha do Evangelho. Nem eu, nem você tem que ter vergonha do Evangelho. Se tem um movimento aqui na igreja, se tem um evento aqui na igreja, você tem que dar o seu melhor. A glória é para o Senhor. Combate o bom combate. Não se envergonhe. Porque a glória é do poderoso Deus. A glória é dele. Ele está dizendo: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro ou obreira que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Para você manejar a palavra, você tem que estudar. Você tem que estudar, buscar conhecimento. Ele vai dizer aqui, no versículo 2,15: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos que ser soldado na fé. Se a gente não for soldado, a gente não vai suportar, gente. Porque a batalha espiritual é muito forte na nossa mente. Todos os dias a gente tem que enterrar um leão. Nós temos que combater o bom combate. Ele vai dizer em 2 Timóteo 2, do 3 ao 4: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou, aquele que o chamou. Sabe o que ele está dizendo aí? Se Deus te chamou para te combater, se Deus te chamou para te ser um soldado, então mete a mão no arado e não olha para trás, somente faz a minha vontade e me obedece. Em 2 Timóteo 1, do 8 ao 9, ele vai dar mais uma receita, mais um incentivo a Timóteo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Aonde a gente for, nós temos que testemunhar da nossa fé. Nós temos que testemunhar da sã doutrina, dizer que realmente nós amamos a Cristo, que nós somos cristãos. Amém? Olha que ele diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, porque no Evangelho tem poder. No Evangelho de cruz tem poder. Como assim, pastor? Estou ministrando aqui essa palavra. Tu tem fé, Deus te cura. Tu não precisa de nada, tu tem que ter fé. Deus te abençoa, Deus abre porta para ti. Por quê? O poder é dele. Segundo o poder de Deus. Onde está o poder? No Evangelho, na palavra que sai do altar. Amém? Ele vai dizer no 9 que nos salvou e nos chamou
com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, porque não merecemos, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada através de Cristo Jesus em tempos eternos, desde a fundação do mundo. A graça está aí, a misericórdia está aí, mas tem que combater o bom combate para vencer as pelejas da vida. Já estamos terminando, já vou concluir. E aqui em João 14, 21, só ouça, não precisa você espalhar sua Bíblia. Ele vai dizer que quem faz a vontade de Deus é esses aqui. Diz assim, João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Amém? Amém. Se você ama Deus, você obedece. Porque Deus é obediência. Amém? Aquele que me ama será amado por meu Pai. Aleluia. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha essa promessa aqui. Eu passo a amar o Criador, eu passo dar minha vida ao Criador, Ele vai revelando as coisas para mim, Ele vai dando direção para a minha vida, porque Ele não deixa crente enganado, Ele não deixa, Ele não mudou. E aqui em João 14, 24, é o último versículo para a gente orar e terminar o culto. Aquele que não me ama, olha que ele diz, aquele que não me ama não guarda minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou, ele está dizendo. Aleluia. Aquele que não me ama, não guarda minhas palavras, olha o que ele está dizendo, o que é que vai acontecer. Estas palavras que vocês estão ouvindo hoje, não são minhas, mas do Pai que me enviou. Porque quando ele veio com o homem nessa terra, ele tinha que obedecer a ordem de cima do Pai. Ele veio como filho, como verbo, como logos, mas ele obedeceu. E ele sendo Deus, Paulo diz que lá em Filipenses que ele se esvaziou da sua glória para vir aqui, ser implantado no útero de Maria, nascer na plenitude do tempo, para transbordar a graça dele naquela cruz do Calvário. Deus está falando para nós nessa noite, combate o bom combate. Combate o bom combate, porque não é fácil ser cristão. Não é fácil vir para a igreja. A gente está ali na nossa casa, não é fácil, é uma guerra, eu vou, não vou. Muitas pessoas não chegam aqui porque não tem força. Não é que elas não querem, é que elas não estão combatendo o bom combate. Mas se combater o bom combate, vem. Se combater o bom combate, prega. Se combater o bom combate, evangeliza. Se combater o bom combate, faz algo para o reino de Deus. Amém? Aquele que não me ama não guarda minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do Pai que me enviou. O nosso Deus que está aqui nessa noite, para abençoar a nossa vida, para abençoar a nossa família. Fecha teus olhos que eu vou orar por ti. Glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, eu quero te apresentar, Senhor, nessa noite, essa palavra que tu deu ao meu coração nessa tarde para trazer essa igreja. Juntamente, Senhor, com o teu servo que pregou aqui no Salmo 24, Senhor, 124, a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, nós glorificamos o teu nome pelos louvores, por tudo que foi feito aqui. Que tu venha, Senhor, nos dar os suportes espirituais, para que possamos combater o bom combate, para que possamos guardar a nossa fé, para que possamos, Senhor, agarrar o nosso chamado, nesse mundo tão difícil que vivemos, em que o cristianismo, Senhor, passa por um momento muito difícil na face dessa terra, em que o mundo, o sistema tenta corromper os pensamentos dos jovens, de toda a igreja. Muitas pessoas estão se afastando e a tua palavra está se cumprindo da grande apostasia dos últimos dias. Nós estamos aqui, Senhor, não somos melhores que ninguém. Nós estamos aqui nessa noite para te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, pelas tuas bênçãos, tudo aquilo que tu tem feito, Senhor, na nossa casa, na nossa família. Nessa noite, levanta a tua mão. Senhor, nessa noite, eu abençoo o teu povo que veio nessa noite te cultuar esse lugar. Eu abençoo, Senhor, essa pessoa que está aí, Senhor, nessa live, assistindo para o mundo todo, onde ela estiver. Eu profetizo sobre a vida dela, que ela volte, que ela pare, Senhor, de apostatar da fé, que ela não faça como Alexandre e Mineiro, Senhor, que abandonaram, jogaram fora o chamado, Senhor.
mas que eles possam ser luz como Timóteo, que eles possam ser luz como Paulo, que eles possam ser luz como a tua igreja nessa terra, Senhor. Ilumina, Senhor, nos dá força para que possamos combater o bom combate todo dia. É que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor. Seja abençoado por Deus nessa noite. Dá a glória. Bate uma palma para o Senhor nessa noite. Amém? Fique com Deus. Já estamos encerrando aqui a nossa live, tá bom? Tchau, até o próximo encontro, se Deus quiser. Agora nós vamos na oferta no grau. Obrigado.